Essa é a nossa 10ª aula assíncrona da disciplina de Inteligência Artificial aplicada aos processos químicos do 2º período de 2020. Tudo bem? Hoje eu tratarei a respeito de aprendizado não supervisionado. Então, o aprendizado não supervisionado, ele se diferencia do aprendizado supervisionado usado em redes neurais, por exemplo, né? Por quê? Porque, como o nome está dizendo, não existe um conjunto de dados rotulados, né? Etiquetados, para que haja o aprendizado, né? Então, ele vai ter características diferentes, vai ter formas de aplicação diferente, tá certo? E ele é um ramo do Machine Learning que é extremamente complexo por não ser ele é um ramo do Machine Learning extremamente complexo por não ser, digamos assim, padronizado. Ou seja, existem muitas possibilidades de alternativas de algoritmos para pensar em aprendizado não supervisionado. Então, o que é o aprendizado supervisionado? Né? É um ramo do Machine Learning que apreende com dados de teste que não tem rótulo, né? Então, eles não estão classificados e rotulados, tá? Ou seja, não tem uma divisão categorizada dos dados. Os dados estão todos juntos, né? E, em vez de responder à programação de um operador, né, o algoritmo, né, ele responde, o algoritmo de aprendizado não supervisionado, ele identifica semelhanças nos dados. Então, o conhecimento emerge dos dados, mas não emerge sozinho, é óbvio, emerge a partir da atuação do algoritmo, né? E esse algoritmo vai reagir com base na presença ou ausência das semelhanças que forem identificadas naquele conjunto, em cada novo dado que eu for comparando com esse conhecimento que emergiu desse conjunto de dados. Então, meio que parece mágica, né? Mas não é bem mágica. Se a gente parar para pensar, é assim que nós, muitas vezes, funcionamos enquanto inteligência humana. Vamos dar um exemplo. Então, nós, seres humanos, a partir das capacidades que dispomos, né? Quando nós olhamos os dados brutos associados a essas figuras aqui, rapidamente nós identificamos que existem espécies diferentes nessa figura. Esses dados, eu não preciso dizer, identificar cada uma dessas figuras aqui com um determinado rótulo, até porque isso já foi feito no passado na nossa memória, tá certo? Mas mesmo que eu não tivesse a minha memória, eu consigo identificar que há diferenças fundamentais entre as espécies que estão nessas imagens. Então, esses dados aqui, se eu não colocar nomes nessas imagens, esses dados são não rotulados, né? Quando eu recebo dados não rotulados, né, como algoritmo ou como inteligência natural, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é interpretar, é tentar buscar uma lei de formação que relacione esses dados, mesmo que ela não seja uma lei de formação que seja explícita, né, mas que vai permitir que a gente interprete esses dados, ou seja, eu vou tentar interpretar esses dados com base em alguns parâmetros que eu vou medir a respeito dessas informações, né? Poderia ser tamanho, poderia ser tipo de orelha, poderia ser tipo de rabo, poderia ser cor, poderia ser tipo de olhos, poderia ser formato dos olhos, formato das pupilas, né? Poderia ser um conjunto de features que eu identifico que existem diferentes. Elas não são nem colocadas para mim, mas quando eu avalio essas figuras, eu vejo que essas features,
elas são diferentes nas imagens que eu estou observando. Então, extrair essas features automaticamente faz parte da interpretação. Para fazer essa interpretação e poder processar posteriormente, separando o que deve ser separado, o que vai acontecer? Eu vou precisar ter um algoritmo. Esse algoritmo vai ser baseado num conjunto de ferramental matemático que vai possibilitar eu, de acordo com essas features, classificar ou rotular ou separar em classes, tá certo? As figuras. E a saída vai estar associada a eu identificar que eu tenho uma classe que eu posso dar o nome que eu quiser, que historicamente nós damos o nome de cães, e outra classe que nós damos o nome de gatos, historicamente. Mas o algoritmo podia simplesmente chamar isso aqui de classe X1 e essa aqui de classe X2, porque identificou que existe diferenças fundamentais entre os espécimes que caíram nas duas classes. Então, fundamentalmente, é assim que funciona o Machine Learning não supervisionado, né? Dois dos principais métodos usados na aprendizagem não supervisionada são a análise de componentes principais, PCA, Principal Component Analysis, e a análise de agrupamento, que é o clustering, né? A análise de agrupamento, o clustering, ela é usada na aprendizagem não supervisionada para agrupar, clustering, segmentar conjuntos de dados com atributos compartilhados, a fim de extrapolar relacionamentos algorítmicos. Então, quando eu tenho uma sucessão de dados que estão misturados e eu quero classificá-los, uma possibilidade é usar a técnica de clustering, né? Essa análise de cluster, ela é um ramo do aprendizado de máquina que agrupa esses dados que não foram rotulados, nem classificados ou categorizados, como eu já tinha dito anteriormente. Em vez de responder a um feedback, a análise de grupamento identifica semelhanças nos dados. Ou seja, essas semelhanças elas vão aparecer numa segunda etapa. Inicialmente, eu tenho que identificar quais são as features que classificariam aqueles dados, né? E o algoritmo reage com base na presença ou ausência das semelhanças a cada novo dado que é acrescentado na base de dados. Essa abordagem ajuda a detectar pontos de dados anômalos que não se encaixam em nenhum dos grupos que foram pré-determinados durante a etapa de interpretação e de extração das features, né? Bom, a gente sabe que o único requisito para se chamar uma estratégia de aprendizado não supervisionado é que ela seja capaz de aprender um novo espaço de recursos que captura as características do espaço original, maximizando alguma função objetiva ou minimizando alguma função perda. O que isso significa? Por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse um conjunto de grãos misturados, grãos de cereais, tá certo? Eu tivesse soja misturada com arroz, misturada com milho, misturada com feijão, todos juntos, tá certo? E eu fosse separar, né, de forma algorítmica. Então, primeira coisa que o algoritmo teria que fazer, fazendo processamento de imagens, é identificar a feature das cores. E a primeira coisa que seria depois do processamento feito, com certeza, é separar o feijão, porque se eu estou usando feijão preto, por exemplo, ele seria o único desses grãos, né? A gente sabe que feijão não é um cereal, feijão é uma leguminosa, tá certo? Mas ele estaria misturado, nesse meu exemplo, com cereais, e ele seria separado automaticamente, porque ele é mais fácil de separar, porque ele é o preto, né? E aí eu teria ainda a soja, teria o milho e teria o arroz. Bom, esse algoritmo identificaria que os formatos geométricos são diferentes e com certeza separaria muito facilmente a soja dos outros, porque a soja é uma esfera. O grão de soja é esférico, né? Ele é um geoide praticamente esférico. E ficaria faltando separar o milho do arroz, mas o arroz, o grão de arroz, ele é comprido, então é fácil de separar. Observe que antes de querer separar,
o algoritmo precisa conseguir extrair as features que ele vai fazer. Ou seja, o objetivo é maximizar ou minimizar uma função, ele tem que identificar que função é essa. Tá certo? Bom, agora vamos imaginar se eu fosse fazer um tratamento estatístico. Bom, quando a gente faz um tratamento estatístico, a gente tem uma métrica que é comum, né, que é a média, correto? Média, né? E a média nos caracteriza uma determinada amostra ou população, bem como uma segunda métrica, que é o desvio padrão, certo? O desvio padrão, ele é a raiz quadrada, né, da variância. A variância, ela é uma medida de dispersão ao redor da média, tá certo? A gente usa o desvio padrão porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, ele tem a dimensão da mesma grandeza da medida que a gente fez. Então, eu posso usar média mais ou menos desvio padrão, por exemplo, para ter uma determinada, considerando uma distribuição normal, por exemplo, eu teria 66% da minha amostra dentro dessa faixa de média mais ou menos desvio padrão. Só que a variância é uma boa medida de dispersão, né? Quando a gente pensa em múltiplos dados, né, como que um dado varia, como uma informação varia, função de uma variável independente, nós falamos em covariância, ou seja, como que as variâncias se relacionam, como elas variam juntos. E aí, em estatística multivariada, existe um conceito chamado de matriz de covariância. O que é a matriz de covariância? A matriz de covariância é uma matriz, como o nome está dizendo, que descreve as variâncias das variáveis uma em função das outras, né? Então, eu determinar uma matriz de covariância não seria por si só um aprendizado, né? Mas, se eu conseguisse, de alguma forma, descrever matematicamente essa covariância, eu teria como explicar essa variância em termos de variáveis que poderiam ser em um número menor do que aquelas variáveis originais. Ou seja, eu extrairia features de um conjunto de dados. Uma técnica usada para isso é a técnica de álgebra linear, que maximiza a variância, chamada análise de componentes principais, PCA. Tá certo? Análise de componentes principais, PCA. O que é a análise de componentes principais? A análise de componentes principais é um recurso de estatística multivariada, tá certo? PCA é uma ferramenta de estatística multivariada, tá? Uma ferramenta que não é nova, ela é de 1902, tá certo? Foi criada por um estatístico famoso, né, que foi Pearson, tá certo? E essa ferramenta PCA, análise de componentes principais, ela serve para nós tratarmos os dados e fazermos uma transformação, um conjunto de transformações lineares nesses dados, usando álgebra linear, para fazer com que se tenha menos features do que as variáveis originais. Então, a gente cria novas variáveis através desse algoritmo estatístico, que são variáveis que são ortogonais entre si. Se elas são ortogonais, elas são independentes, tá certo? Então, vamos imaginar que eu tenha lá, por exemplo, uma determinada medida, um determinado conjunto de medidas, que eu tivesse... vamos pensar no exemplo. Tá? A literatura, por exemplo, coloca um exemplo lá de que determinado pesquisador comparou as taças, né, feitas por um conjunto de povos da Tailândia. E aí esse pesquisador mediu 6 conjuntos de medida. 6 conjuntos de medida das taças. Tá certo? Então tinha x1, x2 até x6. 6 medidas. Altura, comprimento, largura, tá certo? Altura embaixo, largura embaixo, largura em cima. Então a gente teria taças, 6 taças, assim, ó, 6 taças, tá? E esse pesquisador mediu 6
6 grandezas aqui, ó. Mediu a altura total, mediu a altura até aqui, mediu essa aqui, mediu aqui e assim por diante. Tá certo? A aplicação de um algoritmo PCA nessas medidas possibilitaria reduzir de 6 medidas para talvez 2 ou 3, ou seja, nós poderíamos agregar as taxas de acordo com a sua similaridade, de acordo com suas proporções geométricas. Tá certo? Então, esse é o intuito da análise PCA, análise de componentes principais, a PCA. Tá? Reduzir o número de features, é uma técnica de tratamento estatístico e que está implementada em várias ferramentas de software. Tá? Bom, vamos falar sobre a clusterização. A clusterização é uma técnica de aprendizado supervisionado que divide automaticamente o conjunto de dados em grupos de acordo com alguma similaridade. Tá certo? Então, por exemplo, se eu parar para pensar, vamos imaginar que eu quisesse criar comparar distâncias, né, entre cidades. Né? Nos nossos conhecimentos de geografia, nós separamos, né, as cidades em cidades litorâneas e cidades do interior, certo? Então, nós criamos uma similaridade, até determinada distância do litoral, a cidade é considerada litorânea. Geralmente, em torno de 20, 30 quilômetros, né, a menos que ela esteja realmente à beira-mar, ela é litorânea, mas além de 20 quilômetros, ela não é mais litorânea, deixou de ser litorânea. Né? Ou seja, nós criamos uma similaridade para classificar as cidades. Né? As cidades litorâneas são aquelas que estão a menos de 20 quilômetros, por exemplo, e cidades não litorâneas são aquelas que estão a mais de 20 quilômetros. Essa feature, cidade litorânea ou não litorânea, ela foi criada a partir da comparação das posições das cidades. Né? Bom, o que acontece? Essa técnica ela pode superestimar a semelhança entre os grupos com base no algoritmo programado. E ela não trata os pontos de dados como indivíduos. Né? Então, por exemplo, qual seria uma aplicação para a clusterização? A clusterização seria uma abordagem adequada para tarefas de segmentação de clientes. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa, eu tenho vários tipos de cliente. Se eu identificar as features, né, ou se eu tiver um algoritmo que identifique as features desses clientes, eu posso categorizar os clientes de acordo com esse mecanismo de machine learning não supervisionado, o que vai permitir eu ter um tratamento e uma abordagem diferente para cada agrupamento de clientes. Tá certo? Bom, o aprendizado não supervisionado também pode ser usado para a detecção de anomalias. A detecção de anomalias pode descobrir automaticamente pontos de dados incomuns num conjunto de dados. Ou seja, depois que eu classifiquei, que eu clusterizei, né, os dados, seja qual foi o algoritmo que for, existem vários algoritmos, tá certo? Existe K-means, existe fuzzy-means, existe uma sucessão de algoritmos, tá certo? São algoritmos que estão implementados em ferramentas de software. Né? Eu posso pegar um dado novo e chegar à conclusão que aquele dado não se enquadra em nenhum daqueles. Então, ele é uma anomalia. Essa anomalia pode ser usada, por exemplo, para identificar transações fraudulentas. Pode ser usado, por exemplo, para identificar uma transação não autorizada num cartão de crédito. Né? Pode ser usado para descobrir peças defeituosas de hardware, ou não só de hardware eletrônico, mas de qualquer tipo de dispositivo, ou seja, eu comparo essa peça de acordo com as suas características com os clusters e ela não se encaixa em nenhum dos clusters, então ela pode ser uma peça defeituosa. Ou pode-se identificar também um caso discrepante causado por erro humano durante a entrada de informações. Se eu tenho aqui um sistema que é alimentado por humanos, né, por operadores humanos, e esse sistema apresenta uma determinada característica que não é classificada como nenhum tipo de entrada anterior, então esse dado é uma anomalia. Então,
o clustering pode ser usado para a identificação de anomalias, né? Bom, uma outra possibilidade é o que se chama de mineração de associação. O que é a mineração de associação? Ela identifica conjunto de itens que frequentemente ocorrem juntos em seus conjuntos de dados. Então, o que é minerar? Minerar é extrair, né? Então, hoje em dia se fala muito em data mining. Data mining. O que é data mining? É a mineração de dados. Mineração de dados. Então, o que se sabe, por exemplo? Vamos fazer uma analogia com mineração. Se sabe que aonde existe xisto betuminoso, né? Fazer uma analogia com mineração, né? Onde existe xisto betuminoso, vai existir também pirita. Pirita. O que é a pirita? A pirita é o sulfeto de ferro. Pirita é sulfeto de ferro. Pirita é o ouro dos tolos, porque é um mineral amarelado, tá certo? Mas é um mineral que é um sulfeto de ferro, tá certo? Então é ouro dos tolos porque ela engana os tolos parecendo ouro, mas ela é amarelada, mas ela não é ouro, né? Então observe, quando a gente minera dados, né, pode acontecer que por associação eu acabe extraindo dados que são encontrados juntos com outros dados, né? Por exemplo, os varejistas costumam usar essa análise nos carrinhos de compra porque permite que os analistas descubram itens frequentemente comprados juntos. Então, a partir da lista emitida na nota fiscal, é possível identificar quais são os itens que são comprados juntos. E esses itens comprados juntos, dependendo da estratégia, eles podem ser pela loja, podem ser feitas iniciativas de marketing, né, que façam com que os produtos sejam anunciados com ofertas na mesma época. E mais, com ações de que o preço de um está bem baixo e o outro preço não está mais tão baixo assim. Ou, dependendo da política, do interesse, do estoque, né, da validade até, baixar o preço de todos os produtos que são, ou de alguns, uma quantidade grande de alguns que são vendidos conjuntamente, com o intuito de fomentar a compra daqueles produtos, de forma que o estoque daqueles produtos saia mais rapidamente, né? Então é possível desenvolver estratégias mais eficazes de marketing e de merchandising, ou seja, de estratégias de venda e de propaganda, que façam com que a gente possa ter um comportamento diferente do negócio a partir da mineração de dados pela associação. E como fazer isso? Através do clustering. Se eu tiver o clustering feito, a partir dessas listas de compras das notas fiscais, vai se identificar o que sai junto ou o que não sai junto durante as compras pelas pessoas, né? Bom, uma coisa importante também é que muitas vezes o aprendizado não supervisionado ele é usado como um pré-processamento de dados, né? Então, a principal uso, né, dos chamados modelos de variáveis latentes que advêm das PCAs, as variáveis latentes seriam as novas variáveis provenientes da ortogonalização do tratamento matemático PCA, né? Então, o PCA é normalmente usado como um pré-processamento de dados para uso em outras técnicas de data mining, tá certo? Por causa da redução de dimensões do problema. Quando a gente tem um problema com muitas dimensões, quando eu tenho muitas variáveis que foram medidas, eu tenho um sistema multivariável muito grande, a técnica de PCA ela nos dá um ranking que permite nós separarmos e termos muito da variância daqueles dados explicada por relativamente novas variáveis com um número menor de variáveis. Tá certo? Ou seja, se eu tinha 6 variáveis, como o exemplo que eu dei das taxas, eu posso ter 2 só mais importantes, né? Bom, vamos falar um pouco a respeito de quais seriam as diferenças e quais seriam as aplicações
do aprendizado supervisionado ou não supervisionado se nós tivéssemos aplicações computacionais associadas com reconhecimento de imagem e processamento de voz, por exemplo. Então, por exemplo, o machine learning supervisionado ele está mais associado ao reconhecimento das coisas, enquanto que o não supervisionado estaria mais associado à geração. Por exemplo, usando ferramentas com rótulos, o reconhecimento de voz ele é mais fácil de ser feito, mas a síntese de voz ela é mais fácil de ser feita usando ferramentas não supervisionadas, né? Para, por exemplo, imagens. O reconhecimento de imagens ele precisa de rótulos, né? É essencial que exista rótulos para a gente poder ter identificado quais são as imagens que estão sendo reconhecidas. Agora, se nós queremos gerar imagens ou pintar, né, imaginar pinturas, o treinamento não supervisionado ele é mais apropriado, né, porque ele é capaz de extrair quais são os estilos a partir das imagens. Então, inclusive, a gente tem apps hoje em dia para celulares que transformam, que aplicam filtros nas nossas imagens, filtros a partir do estilo de determinados pintores famosos. Por exemplo, a gente pega aquela pintura O Grito, né, de Van Gogh, com aquelas nuances de cores e com aquela forma de pintar, e aplica um filtro daqueles numa imagem. E esse tipo de ferramenta usa uma ferramenta de inteligência artificial que está baseada em clustering, né? E assim por diante. Bom, quando que haveria uma superposição dos dois conceitos? Seria, por exemplo, na tradução. Na tradução. A tradução automática, né, ela pressupõe necessariamente que haja rótulos, não só. Não só. Porque podem surgir palavras novas que não estão na nossa base de dados e que, por semelhança, elas são agrupadas de acordo com os conhecimentos anteriores. Então, o clustering também é importante, não só a identificação através de treinamento supervisionado na tradução, né? Então, essa aqui seria uma aplicação que nós teríamos as duas aplicações, treinamento supervisionado e não supervisionado, trabalhando juntos. Bom, aqui a disciplina é uma disciplina de engenharia química. Então, quais são as aplicações de aprendizado não supervisionado que nós identificamos para a engenharia química? Bom, a primeira delas, que parece que salta ao olhar, tá certo? Estaria associada à identificação de falhas. Identificação de falhas em plantas industriais químicas. Imaginem o tamanho, né, dos rol de variáveis que estariam associados ao acompanhamento de um processo industrial. Quantas pressões, temperaturas, vazões, composições, né, nós deveríamos medir ao longo de uma planta industrial e, a partir dessa quantidade absurda de um dataset tão amplo, identificar quais as situações que correspondem a falhas. Então, extrair isso por comparação com o treinamento supervisionado, né, usando um banco de dados de falhas já categorizadas, isso seria uma coisa extremamente demorada para ser feito. Mas, se nós pararmos para pensar nas ferramentas não supervisionadas de machine learning, elas seriam capazes de extrair desses dados quais seriam as features que identificariam as falhas. Porque essas falhas têm pontos em comum, né? As falhas que ocorrem nos processos industriais, elas são categorizadas por princípios comuns. Não necessariamente esses princípios comuns elas são identificáveis facilmente, até por especialistas. Mas elas poderiam ser identificadas usando ferramentas de machine learning não supervisionado, né? Então, uma das aplicações seria essa identificação de falhas.
Uma outra aplicação, que é uma aplicação bem mais específica, está associada a um ramo da química analítica chamada quimiometria. Quimiometria. O que é a quimiometria? Quimiometria é uma área de estudo associado à química analítica, tá certo? Onde parâmetros de identificação quali e quantitativo de compostos são usados para se categorizar amostras. Categorizar, olha só, categorizar. Então, a gente faz uma sucessão de medidas em várias amostras diferentes e nós queremos agrupar essas amostras por similaridade, tá certo? Bom, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenho uma determinada região, que eu tenho 5 ou 6 lagos, 5 ou 6 lagos, tá? Esses lagos, né? Esses lagos ou lagoas, eles são, eu retiro água desses lagos e analiso vários parâmetros biofísico-químicos desses lagos, né? Analiso pH, analiso sólidos totais, sólidos dissolvidos, analiso cloretos, analiso nitrato. Nitrato normalmente é um indicativo de poluição, né? Analiso fosfato, outro indicativo de poluição humana, né? Analiso alcalinidade, né? E aí esses dados, né, esse conjunto de dados em vários pontos amostrados, vários pontos, eles têm que ser comparados para dizer qual lago que é o lago que sofreu mais interferência humana ou o lago que sofreu menos interferência humana. Então, para categorizar, a gente pode usar uma ferramenta de treinamento não supervisionado, né? Posso usar. E aí, nós começamos a pensar que, por exemplo, se a gente... Vou dar um exemplo que não é de engenharia química, tá? Mas que pode vir a ser, né? Se nós queremos comparar amostras de sequências de bases de DNA, qual é a ferramenta matemática que faz isso? A ferramenta matemática que faz isso é um clustering e gera um gráfico chamado dendrograma. Dendrograma. O dendrograma é um gráfico, tá? Que ele é um gráfico que separa, né, as semelhanças entre espécies ou entre bases de sequências de proteínas em proteômica ou em genômica, bases de genes, tá certo? Então, observe, quando a gente está fazendo essa comparação, né, tanto em genética quanto em proteômica, ou seja, sequência de proteínas, né, nós estamos usando um clustering. Então, o pessoal da biologia que trabalha com essa aplicação de informática, bioinformática em biologia, na realidade está usando ferramentas de aprendizado não supervisionado, né? Isso aqui pode vir a ser usado em engenharia química, com certeza, basta a gente ter um bioprocesso sendo avaliado de acordo com comparações entre produtos, né? Só para registro aqui, eu gostaria de deixar registrado que um dos pioneiros, né, de análise genética na Universidade do Rio Grande começou pesquisando a respeito da semelhança entre os filés de pescado. Por quê? Porque depois que se faz o filé, é muito complicado nós compararmos e dizermos se o filé é de determinado peixe ou se é de outro determinado peixe, né? Precisa de um conhecimento bastante grande de fisiologia dos peixes. Porque as pessoas, infelizmente, vendiam gato por lebre, vendiam pescado mais barato como pescado mais caro. Então ele começou a desenvolver métodos de comparação genéticos para dizer se aquele filé era daquele peixe ou não, tá certo? Isso nós estamos falando lá de meados dos anos 80, tá certo? Meados dos anos 80, né? Por volta de 1985, 1986, né? Bom,
eu vou encerrar por aqui, né? Esse é um assunto que foi um assunto que eu abordei de uma forma bastante qualitativa, né? Eu não quis adentrar, porque a minha ideia é, num próximo encontro nosso, trabalhar um exemplo quantitativo. Eu preciso de mais tempo para poder trabalhar esse exemplo, eu não vou adiantar que exemplo é. Tá certo? Agradeço muito quem me assistiu até aqui, quem prestou atenção até aqui. Tá certo? Fiquem bem. Tudo de bom.